Boa tarde a todos. Mais um evento do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Espero que todos estejam bem. E no evento de hoje, na nossa entrevista de hoje, que terá como tema jurisdição constitucional, e os problemas envolvendo crise sanitária, nós temos o prazer de receber aqui o doutor Hilbert Maximiliano Aquitobara. Seja muito bem-vindo, Muito doutor obrigado, Hilbert. professor Leonel. E o doutor Hilbert, né, um querido amigo, colega de academia, colega do tribunal aqui também, ele é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, em 1994. Ele é mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 2003, doutor pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 2019, e atualmente ele leciona na graduação e na pós-graduação da Universidade La Salle, e também em cursos de especialização em diversas instituições, e é magistrado desde 1997. E atualmente, o Dr. Hilbert, ele jurisdiciona quinta vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. E esse também foi, né, uma das razões pelas quais o Dr. Hilbert veio aqui conversar conosco sobre o tema da jurisdição e questões polêmicas, né, durante esta pandemia. Doutor Hilbert, assim, então, uma pequena fala sobre de que modo a pandemia tem afetado a sua jurisdição. Tá bem. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite, meu querido amigo, desembargador e colega de academia, como referiste, né? Professor Leonel Weiler. Para mim é um privilégio, uma honra muito grande poder estar aqui conversando com o senhor, podendo estar aqui conversando e expondo as nossas vivências jurisdicionais, mesclando com a nosso aprendizado acadêmico, que sempre é muito proveitoso e é diário, né? A gente está aprendendo, sempre está buscando ir adiante. Muito bem. Esse período de pandemia, na minha ótica, ele foi um período que possibilitou vários aprendizados, especialmente como a gente estava referindo na área tecnológica, né? De uma certa forma, nos aproximamos e nos distanciamos, né? Nos distanciamos fisicamente e tivemos essa possibilidade de ter um maior contato com as pessoas por esses vários mecanismos, vários instrumentos virtuais. E no aspecto jurisdicional, Leonel, eu senti um grande impacto em relação às questões que envolvem a pandemia na minha atuação jurisdicional diária, especialmente nessas questões envolvendo tutelas de urgência. Então, houveram muitas situações impactantes, né, de relevo e que tinham um grande potencial de alcance. É por isso que tiveram inclusive repercussão na mídia e por isso essa nossa fala eu vejo como sendo muito importante. Claro. Questões que de regra não seriam da função jurisdicional propriamente dita, né? Em primeiro lugar, seriam funções administrativas que, em razão de discussões, em razão de problemas e, em alguns casos, em face da ineficiência dos outros entes administrativos, acabam chegando até o judiciário. Claro. E foi nesse aspecto aí que eu resolvi e achei importante trazer aquelas decisões para a gente conversar. Mas antes de nós ingressarmos nesses casos, Hilbert, me diz Uhum. uma coisa, e no teu cotidiano, assim, com os servidores, né, da Quinta Vara da Fazenda Pública, como é que tem sido esse período, assim, de pandemia? A gente tem sido, por incrível que pareça, tem sido de bastante trabalho, né? Ah, em alguns tipos de serviço que a gente vê
o pessoal acaba ficando em casa e que exige a presença para a realização do trabalho. No nosso caso, não, né? No nosso caso, como nós conseguimos fazer esse trabalho remoto, o nosso trabalho continuou da mesma forma, continuou correndo, continuou tramitando, os funcionários continuaram trabalhando também, inclusive atualmente a gente está fazendo um sistema de rodízio, né, para evitar uma acumulação ali, a gente está revezando um dia sim, um dia não, para um ou outro funcionário que está ali no gabinete e no cartório. Então, a gente está fazendo Presencialmente ali no gabinete, no cartório. presencialmente. Inclusive até atendimento, né? Em alguns casos, eu sempre fui muito aberto em relação ao atendimento de advogados e de partes. E continuei, né? Continuo sendo assim. Só que nesse período de pandemia, em razão dessa pandemia, eu tenho feito também por esse sistema, pelos caminhos virtuais, né? Ou pelo vídeo do celular, ou pelo Google Meet. E como eu referi para ti, esse sistema do Cisco é quase que novo para mim. Entrei poucas vezes nesse sistema, mas eu vejo que também parece ser uma ótima ferramenta. Não, é verdade. E é interessante isso, né, Hilber, como essa questão da pandemia, como você colocou tão bem, né, ao mesmo tempo que nos distanciou, né, todos estamos distanciados fisicamente, por outro lado, houve uma aproximação em relação a algumas atividades, né, eu tenho feito na jurisdição da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, atendimento online dos advogados. Então, eu tenho atendido advogado de Erechim, eu tenho atendido advogado de Bagé, as sustentações orais que nós temos feito por videoconferência também. Na última sessão que nós tivemos, era uma advogada que estava em Belo Horizonte e fazendo a sua sustentação oral, né? É muito interessante. Eu acho que esses são caminhos, né? E aí que eu digo que tem algumas coisas dessa pandemia que talvez a gente tenha que repensar pós-pandemia, porque são instrumentos que, de uma certa forma, facilitam, né? Que trazem algum ganho, pelo menos em relação à distância, etc. Mas tudo isso tem que Exatamente. ser racionalizado e repensado aí adiante. É. Mas são realmente ferramentas de aproximação e de facilitação, de uma certa forma, né? Dos advogados. Exato. Às vezes as crises nos impulsionam para que nós tenhamos a capacidade de adotar algumas soluções que até então não pensávamos ou estávamos demorando a Ou acomodado. implementar, né? Exatamente. Concordo, Leonel. Uh, Hilbert, então, em relação assim, ó, eu gostei muito dos casos que tu selecionasse, né, aqui para Uhum. discutir na nossa entrevista aqui do Centro de Estudos, e eu vi que um primeiro caso muito interessante, ele diz respeito à ideia da omissão sanitária, né, Hilbert? Então, quem sabe a gente conversa um pouco sobre esse primeiro caso. Perfeito, Como é que Leonel. foi? O que que aconteceu ali, né? Uhum. Nesse primeiro caso, aconteceu que foi logo no início, né, da pandemia e da necessidade da gente permanecer em casa. Foi quando o Brasil se deu conta e a gente estava começando a realizar a paralisação das atividades classificadas como não essenciais. Aí, nesse momento, em relação a algumas atividades essenciais, como continua sendo a atividade policial, havia a determinação, então, de que eles continuassem prestando serviços como não poderia deixar de ser, né? A segurança pública, ela é indispensável. E acontece que o sindicato dos policiais civis, os servidores da segurança pública, eles solicitaram administrativamente ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento de material preventivo, né, álcool gel, máscaras, etc. E, infelizmente, o Estado do Rio Grande do Sul, naquela oportunidade, não sei qual foi o problema, mas eles simplesmente mantiveram-se omissos, né? Então, eles, ao mesmo tempo em que impunham a realização da atividade policial, eles não forneciam os equipamentos de proteção imprescindíveis
para o desempenho com uma mínima segurança a esses policiais. Aí, nessa ação, então, foi pedido liminarmente o fornecimento desses materiais preventivos. Inclusive, eles pediram que caso o material não fosse fornecido, que fosse dispensada a utilização que fosse determinado também que eles pudessem deixar de realizar o serviço. Então, havia essas duas questões em jogo nesse caso aí. Eu entendi, né, que constitucionalmente era indispensável a manutenção do serviço, por isso não permiti que, para a hipótese de eventual não cumprimento, que eles pudessem não realizá-lo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que realmente era imprescindível o fornecimento do material e, nesse caso, em face da omissão do Estado do Rio Grande do Sul no fornecimento, entendi que estavam sendo desrespeitados valores atinentes à dignidade da pessoa humana, especialmente a vida e a saúde, não só dos servidores, mas também de todos aqueles do núcleo familiar desses servidores e todos aqueles com relação mais próxima a esses servidores. E, em face dessa omissão que poderia atentar contra esses interesses tão relevantes, constitucionalmente falando, aí eu deferi o pedido de antecipação de tutela. Eu determinei que fosse fornecido imediatamente esse material preventivo e, ainda bem, né, sem a necessidade de impor uma sanção mais grave, no mesmo dia ou no dia seguinte eu já tive a notícia de que a decisão foi cumprida integralmente. Ah, coisa boa. Essa decisão foi em regime de plantão ou não, Hilbert? Não, Não. foi ali como a quinta vara da Fazenda Pública é uma vara que pegou as hipóteses, os casos que não são especializados, volta e meia acabam caindo essas situações mais diferenciadas na quinta vara da Fazenda Pública. E de fato, né, assim como diversos outros colegas sentiram, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, o aumento das demandas a partir da pandemia por questões próprias, né, deste momento, seja por uso excessivo dos poderes administrativos, seja pela omissão. Aqui o caso é bem de omissão sanitária, nós podemos dizer uma omissão sanitária, e diz respeito com uma questão muito interessante, né, Hilbert, que tu examinas nesse caso, porque a gente fala muito dos riscos sanitários que a população em geral está exposta, né? E também a gente vê isso, como tu muito bem mencionaste, a questão dos riscos sanitários dentro daqueles serviços prestados pela própria administração pública, né, Hilbert? Como tem isso, né? Sim, concordo, Leonel. Essa é uma situação que a gente presencia diariamente, né? O aumento em relação a essas questões vinculadas à pandemia, um acréscimo de demandas em relação a essas situações. E realmente, na minha ótica, eu percebo que, inclusive, daqui a pouquinho, em relação às outras duas decisões que eu trouxe, a gente vê, eu tentei expressar a minha visão acadêmica a respeito do tema, né? Eu percebo que a atuação jurisdicional, ela não pode, ao mesmo tempo que ela não pode ser omissa, né, ela também não pode ser ativista. Então, dentro desse meio termo, especialmente aqui no caso do Brasil, no caso do Rio Grande do Sul, em que nós temos como reflete essa situação uma omissão que pode acarretar problemas muito graves a uma boa parte da população ou, nesse caso específico, a servidores do próprio Estado, né, componentes da função administrativa. Eu percebo que nessas situações, eu gosto de frisar muito isso, Leonel, sempre em caráter de excepcionalidade. Eu percebo que nessas situações em caráter de excepcionalidade, na omissão da função administrativa
ou até mesmo na omissão da função legislativa, é que o judiciário é corresponsável e, portanto, ele também tem, lhe cabe também impor essas medidas administrativas em caráter excepcional. Nesse Claro. caso, me pareceu bem flagrante essa omissão que ia gerar consequências, me parece, muito danosas, tanto para os servidores em especial, como em relação à própria ampliação da pandemia. Né? Se Claro, não exato. fossem fornecidos esses materiais preventivos, eu acredito que talvez ia ocorrer o contrário da tentativa de mitigação, ia ter uma ampliação, uma evolução de casos de coronavírus. Claro. E é interessante isso, né, Hilbert, porque exatamente quando a gente tem estes serviços essenciais prestados pela administração pública, que a gente vê a importância de realmente termos o cuidado do aspecto relativo à proteção dos servidores públicos que estão expostos a estes riscos Com, sanitários, né, Hilbert? com Imagina, por certeza. exemplo, quer ver outro segmento, além deste da segurança pública, que é um serviço essencial. Aqueles servidores públicos que trabalham em hospitais públicos também Ah, é sim, outro segmento muito afetado pela pandemia, né? com certeza. Esses aí, eu acho que é até mais diretamente, né? Porque eles estão ali cuidando Exato. dos casos envolvendo essa situação. Mas em relação a esses servidores, eu acredito que o Estado não chegou a ser omisso, pelo menos eu não tenho notícia de que Sim. isso tenha ocorrido, né? Pelo menos em relação a esse tipo de serviço que seria Que é da linha de mais frente grave. ali, né? É, Da linha de exatamente, frente. pessoal de linha de frente. É. E a gente vê uma série de reportagens até em outros estados, exatamente nesse sentido, dos servidores até reivindicando a qualidade e a quantidade de equipamentos de proteção, né? Eu não sei Sim, se chegaste a assistir, na semana anterior eu assisti num determinado estado da federação a reclamação com relação àqueles macacões que também são capazes de dar uma proteção maior e muitos destes equipamentos de segurança, que são equipamentos de segurança vencidos ou não ah, com aquela qualidade capaz de proteger, né? uhum. Isso é um E uma absurdo, questão né, também, Daniel? como é que é? Eu acho que isso é um absurdo, mandar o pessoal para a linha de frente com um material com problemas. Me parece que aí também seria um caso, se chegasse ao judiciário, de intervenção judicial para a regulação da situação. Exato. E uma questão também que eu vi que é bem interessante, que tu discutes ali na decisão, é exatamente aquela questão relacionada ao dever de prevenção e o princípio da dignidade da pessoa humana, né, Hilbert? Que são Sim. elementos que até determinaram a intervenção do Poder Judiciário, né? Bem interessante isso. Me parece que sim. Eu advogo também, Leonel, a tese de que essa intervenção, a nossa intervenção judicial, ela deve ser sempre com essa característica, né, de resguardo dos avanços sociais conquistados e sempre numa linha humanisticamente progressiva. Eu acho que sempre nas nossas decisões, especialmente envolvendo questões que vão além dos individuais, né, com interesses transindividuais, a gente tem que ter sempre essa preocupação de resguardar garantias e ter essa natureza progressiva, tendo como pano de fundo sempre os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. É uma preocupação que eu acho que não só minha, mas de todos nós julgadores. Exatamente, ainda mais nesse período de pandemia. Isso Um passa outro, mais os um, olhos ainda essa necessidade, né? Claro, exatamente. Nós temos sido muito acionados, né? Exatamente em virtude de todos esses problemas que surgem nesse período de crise sanitária, né? Uhum. Uma outra questão, numa outra decisão, naquele segundo caso, Hilbert, também ele trabalha, essa decisão trabalha com um conceito que eu reputo assim dos mais importantes também durante esse período de crise sanitária, que é o conceito de serviços públicos
os serviços essenciais, atividades Uhum. essenciais. E isto por quê, né, Hilbert? Porque lá na Lei 13.979, que foi aquela legislação que logo no início dessa crise sanitária Uhum. o Brasil editou, lá estavam relacionadas algumas atividades que seriam Uhum. consideradas essenciais. Ou Sim, seja, que mesmo diante desse contexto de crise sanitária, elas poderiam continuar funcionando. O que sim, depois até gerou bastante discussão e até uma transmissão, digamos assim, mais conturbada na comunicação, na informação sanitária, foi exatamente depois a alteração desta legislação por medida provisória, por exemplo, para incluir no conceito de atividade essencial academias de uhum, ginástica. Então, isto criou uma certa nebulosidade esse conceito. E esse segundo sim. caso aqui, que você trabalhou, discute exatamente essa questão, não é, Hilbert? Exatamente, Leonel. Essa questão da atividade essencial, ela sempre foi muito marcante em todas as decisões, né, em todas as nossas atuações judiciais. É claro que se a gente for buscar sobre uma ampliação sobre vários aspectos e utilizar aplicações analógicas, a gente vai vincular sempre qualquer atividade que tenha um fundo vinculado a trabalho, vinculado a desenvolvimento mercantil. Se a gente for pegar uma visão ampliativa e analógica, vão ser poucas as atividades que a gente poderia classificar como não essenciais. Então, é importante essa visão de fundamentalidade do tipo de serviço que deve ser permitido ou não, né? Tendo sempre a consciência de que, nesse momento, há a necessidade de se limitar a algumas atividades. Então, não há como se aplicar analogicamente, vincular questões analógicas para acabar permitindo, por analogia, outras atividades fora daquele núcleo essencialmente definido pela administração pública. E eu também percebo nesse caso, Leonel, que nessa situação especificamente que eu trouxe, em que uma empresa pedia para funcionar, entrou com um mandado de segurança preventivo para não ser impedida de continuar exercendo suas atividades, foi bem no momento em que houve uma certa relativização e algumas atividades voltaram, e aí depois com o aumento, com a progressão dos casos de coronavírus, aí se recuou, aí se limitou de novo. Então, essa empresa ela ficou receosa de ser uma das que teria que ter a sua atividade cessada novamente e entrou com esse mandado de segurança preventivo, né? Só que, a meu ver, né, nesse caso aí, eles pediram exatamente essa aplicação analógica, né? Eles pegavam alguns outros casos em que a autoridade municipal tinha permitido o funcionamento e dizia, mas o meu serviço também tem relação com isso, também tem relação com aquilo, portanto, eu também posso ser considerado como atividade essencial. Então, me parecia que aquele rol taxativo das atividades essenciais que foram determinadas pelo administrador público, inclusive, a meu ver, nesse caso, o administrador público, pelo serviço e pela própria forma de atuação, as possibilidades de investigação, as possibilidades de instrumentos científicos para analisar, acompanhar os dados de progressão e regressão da doença, me parece que eles tinham as melhores condições para dar a exata definição, né, a exata delimitação do que poderia ser considerado ou não atividade essencial. E é por isso que, nesse caso, eu não permiti essa vinculação analógica e me ative ao que estava expressamente delimitado pela administração pública. Eu Claro. acredito que, nesse caso, a ultrapassagem aí sim seria progressiva, seria maléfica, né? Porque aí, se autorizasse esse aí, o outro ia dizer, mas eu também tenho alguma coisa a ver com isso aqui, né? E aí aquela ideia de limites, de mínimo, de atuação mínima comercial ia cair por terra, né? Porque analogicamente, como eu disse no início, a gente consegue ampliar para quase tudo. Em Claro. todos os tipos de serviço, tem uma família que depende do trabalho, tem um empregado, tem sempre alguém que
de uma forma ou de outra, tira dali o seu sustento. Então, nesse contexto, a gente teria que ter tudo como essencial. E aí não dá para fazer ou tudo é essencial ou nada é essencial. Então, eu entendi que esse critério de delimitação do que deveria ou não funcionar fica a cargo do executivo, que é o que tem melhores condições no exercício da sua função. E aí, então, eu verifiquei nesse caso um limite de atuação judicial. Esse segundo caso, ele coloca também uma série de questões jurídicas, uma série de questões de direito administrativo importantes, né? Porque, de alguma maneira, né, um elemento importante aí que está é exatamente a ideia da segurança sanitária, né? Sim, Me parece que exatamente. está no Por bojo trás, dessa, né? exata, a segurança sanitária, esse conceito de segurança sanitária. E quando a administração pública atua no sentido de impor que determinada atividade comercial não funcione, é exatamente isso. Há uma certa preponderância da decisão administrativa sanitária em nome desta segurança sanitária. E por isso Exatamente. que você trata muito bem nessa decisão, né, Hilbert? Exatamente. Bom, a partir dessa ideia de segurança sanitária, uh, em que hipóteses poderia haver o controle jurisdicional? Aí você coloca a questão de uma ilegalidade ou abuso de poder. Você destaca bem isso na Sim. decisão, né? Uhum. Muito obrigado, Leonel. Exatamente, me parece que esse é o ponto-chave. Tu trouxe bem a essência de outra temática importante que foi enfrentada aí, né? Reconhecer, dentro dessa ideia de segurança sanitária, a necessidade de preservação também da função administrativa, né? O juiz não pode tudo, a não ser que haja, né, um abuso ou ilegalidade da autoridade pública, que me pareceu que não era esse o caso. Não me E, pareceu que seria da função jurisdicional alterar um comando administrativo pressupondo estudos prévios e anteriores a respeito do que poderia ou não funcionar. A claro. gente, como judiciário, passar por cima desses estudos para dizer, não, agora nós vamos abrir, vamos permitir, parece que seria contrário ao direito e contrário aos interesses constitucionais, que devem ser sempre preponderantes. Né? Claro. Até porque a mesma legislação que eu havia referido, a 13.979, ela coloca lá que toda medida sanitária ela tem que ser baseada e tomada a partir de critérios científicos, né? E de Exatamente. estudos sanitários, né? Exatamente. Né? A E gente não por pode isso que a gente querer... fica numa situação realmente, né, Yuri? Porque, de uma maneira, o que que essa demanda coloca para o Poder Judiciário? Como se o Poder Judiciário tivesse que optar entre liberdade econômica e segurança sanitária, né? Uhum. E me parece que não é exatamente assim, não são dois valores que a gente simplesmente coloca numa balança e extrai um resultado matemático. Vai ser sempre um ou sempre o outro. Não, eu acho que o contexto é que deve trazer a revelação do que deve, no caso concreto, preponderar. Né? Tanto que a gente pressupõe que o ente administrativo tenha levado em consideração esses dois valores para chegar a essa determinada decisão, a esse determinado ato administrativo. Eu acho que ele Claro. já se pressupõe a legitimidade e se pressupõe que esse prévio estudo e essa prévia consideração dos valores que são socialmente importantes e que estão em jogo nesse caso. E- Desculpa, Leonel. E Não, me não. parece que aí, então, se fosse o caso, caberia a demonstração de que o ente administrativo não teve essa precaução que foi pressuposta, né? Que é Claro. pressuposto dos atos administrativos em geral. Tá, e aí também eu até te questiono isso, Hilbert. Essas Uhum. questões relacionadas em tutela de urgência até, ou liminar no mandado de segurança, de alguma maneira também se relaciona com as tuas investigações acadêmicas. A tua tese de doutorado não foi trabalhando essa questão hermenêutica nas tutelas de urgência? Acho que foi, né? Foi exatamente nessa temática aí, Leonel. Eu trabalhei especialmente os requisitos das tutelas de urgência
mas eu não me limitei à questão processual, né? Eu busquei ir além, como tu mesmo referiu, trazer elementos filosóficos, hermenêuticos filosóficos, elementos sociológicos e políticos para demonstrar o porquê de se ter ou de não se ou de não ser admissível alguns requisitos. Especialmente eu tratei da questão da reversibilidade, que a gente sempre fala da reversibilidade. E aí a minha tese ela é contrária à recepção dessa ideia de reversibilidade de situação fática, que é comum, né, de ser ouvido aí na doutrina, e eu trouxe todos esses elementos para rebater essa reversibilidade que acaba sendo repassada acriticamente, né? A gente acaba repassando, inclusive na faculdade, e o pessoal continua reiterando como se fosse uma possibilidade viável, né? E a minha ideia é de que reversibilidade de fatos nunca vai acontecer. A própria ideia de temporalidade, ela não admite a ideia de reversibilidade. E até aproveitando, Leonel, o seu Claro. comentário, inclusive essa minha tese agora, ela vai virar um livro, já assinei a contratação. Parabéns. E obrigado, Leonel. Vai ser um livro relativamente longo, 500 e poucas páginas, mas aí eu simplifiquei, né, porque o nome da tese era extenso, mas para ter um fim mais, como que eu vou dizer, mais De comercial, circulação, de é, circulação da obra. é isso, para ter uma maior circulação da obra, aí eu limitei. Aí o tema, o nome da obra vai ser assim, a reversibilidade nas tutelas de urgência, né, a ponta do iceberg. Porque aí eu estou falando do tópico processual, mas esse é só o comecinho para depois eu fazer um aprofundamento em todas essas questões e problemáticas que têm uma complexidade maior e aí afetam a condição de possibilidade hermenêutica filosófica, que é do nosso estudo, né, Leonel? Isso. E sobre questões políticas e sociais também. Interessante, muito Até interessante. agradeço aí pela deixa que aproveitou para divulgar aí o meu escrito. Imagina. E Hilbert, então, assim, ó, num terceiro caso também, assim, ó, ele remete para uma questão de atuação do Poder Judiciário numa área bastante sensível, porque o que nós estamos desde março discutindo? As denominadas políticas públicas sanitárias, ou seja, aquelas ações do poder público, do Estado, e que são capazes de atingir um número maior de cidadãos, né? E que dizem respeito à própria organização do modo de vida. Este terceiro caso, o caso da Orla do Guaíba, diz respeito um pouco disso, né, Hilbert? Uhum. Exatamente, Leonel. Nesse caso aí, foi um mandado de segurança também, foi proposto por um cidadão e se sentiu incomodado com a movimentação que ele via ali na Orla do Guaíba. E aí ele entrou com um mandado de segurança. Nesse mandado de segurança, ele solicitou liminarmente que fosse impedido todo o trânsito ali em toda a Orla do Guaíba, que fosse judicialmente determinada a impossibilidade de passeio e de locomoção ali na Orla do Guaíba. Esse também foi um outro caso que eu entendi que, sempre com esse pressuposto da legitimidade da atuação executiva, que eu entendi que se eu, com base na ausência de elementos, na ausência de demonstração de uma efetiva ilegalidade ou abuso de poder, eu entendi que se eu acabasse determinando e atendendo ao pedido liminar de mandado de segurança, eu estaria proporcionando o denominado ativismo judicial. E eu estaria indo além, passando a incorporar uma atividade administrativa e, inclusive, decidindo no achismo, né? Eu acho que não pode circular. Poderia até ter uma opinião prévia de que realmente estava havendo uma circulação indevida ali, mas com base nesse meu achar, em contraposição à pressuposição de um estudo técnico-científico da atividade administrativa, que busca exatamente compor essa questão da liberdade e da saúde, aí eu achei por bem, achei que o mais adequado constitucionalmente era não autorizar que o judiciário
fechasse, né, não permitisse a atuação na orla do Guaíba. Claro. E ela nos coloca também esse caso, e aí, claro, tem todo um problema da via processual escolhida, que Também tem isso. que nos dá uma série de limitações com relação aos fatos Com complexos, né? certeza. E isso remete também a uma coisa interessante, né, Ilse, até saindo um pouco do caso, a questão do distanciamento social, e das pessoas aderirem ou não aderirem a esse distanciamento social, que são questões até que nos remetem para uma dimensão sociológica de, bom, por que, afinal de contas, as pessoas lá na orla do Guaíba permanecem aglomeradas no final de semana, mas isso é uma questão até que ultrapassa a própria ideia desta ação proposta, né, Hilbert? Sim, me parece que sim. Eu acho que aí vai muito mais, muito mais relevante a questão da própria consciência cidadã, né? E aí eu acho que judicialmente a gente não tem como impor uma consciência cidadã ou forçar, né, alguém a permanecer ou não em casa quando a administração, a atividade administrativa pública está, de certa forma, autorizando, né? Então, me parece que há um órgão que é responsável por averiguar os limites. Há especialmente essa questão que tu coloca, Leonel, a questão da consciência cidadã, né, de saber o quanto é importante permanecer em casa. E, infelizmente, isso muitas pessoas ainda não se deram conta até hoje, né? E acabam colocando em risco a sua própria saúde e a saúde dos seus próximos, né? Aqueles que Claro. são mais próximos. Mas eu acho que judicialmente nesse caso aí não seria o melhor caminho para buscar esse tipo de solução. Até porque essa é a grande questão, né? Hilbert? Sabe que numa entrevista anterior aqui do Centro de Estudos, nós tivemos a felicidade de ouvir o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. E é claro, ele como presidente de um tribunal, ele tem uma visão macro dessas questões, né? Sim. E uma questão exatamente que ele demonstrou preocupação tem relação com isso que nós estamos discutindo, quando ele demonstrou bastante preocupação com esse controle jurisdicional em relação às políticas públicas, né? E aqui é um caso, ou seja, de uma certa maneira, me parece que quando trabalhas lá a própria ideia do direito líquido e certo, tem um grande problema, porque nós estamos diante de uma ação que busca implementar de algum modo uma política pública. Só que isso é extremamente complexo e a questão da comprovação aí também e a utilização desta via processual Sim. traz maiores problemas ainda, né, Hilbert? Sim, inclusive isso, né, Leonel? A questão da limitação da dilação probatória que é inerente ao mandado de segurança não permitia de forma alguma que a gente pudesse trazer uma investigação mais aprofundada, até para eventualmente averiguar se era ou se não era o caso, né, dessa atuação. Mas me parece que essa preocupação do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná ela é uma preocupação relevante e indispensável, né? Nós, eu digo, do judiciário, nós juízes, muitas vezes temos que nos policiar para não querermos ser mais realistas que o rei, digamos assim, querer nos adonar de atividades administrativas indevidamente. Ou seja, nós temos que reconhecer os espaços de atuação de cada um. E é por isso que, quando não reconhecemos esse espaço, me parece que nós estamos partindo para o ativismo judicial, que é, com certeza, antidemocrático, né? Seria uma espécie de ditadura judicial. E qualquer tipo de ditadura não pode ser democrático, pode ter o cunho democrático. Não podemos nos colocar como anjos da democracia ou melhores ou senhores do saber. Eu acho que respeitando os espaços de atuação de cada órgão, é o melhor caminho para a gente
conseguir o objetivo democrático e preservando a democracia da melhor forma. Claro. Não, mas muito bem, Hilbert. Então, já encaminhando, né, para o final a nossa conversa, né, tivemos a oportunidade de discutir 3 casos muito interessantes que dizem respeito a essa relação entre medidas administrativas sanitárias, poder judiciário, controle jurisdicional. Então, assim, não sei se tu querias uma última consideração aí sobre isso, aí daí nós já encaminhamos o encerramento, Hilbert. Eu trouxe esses casos, Leonel, mas além desses casos tenho vários outros até, pode ser até tema de uma próxima conversa. Mas o que me chama muito a atenção trabalhando em casos como esse é o papel que nós, como representantes do judiciário, acabamos desenvolvendo. A gente tem que fugir daquela ótica já ultrapassada do juiz boca da lei, do juiz mero cumpridor de leis, né? E reconhecer que há esse fundo sempre constitucional e humanístico que nós somos corresponsáveis para a implementação no nosso Brasil, especialmente em face de todas essas deficiências e problemas que nós enfrentamos diariamente, que acabam, de uma forma ou de outra, sempre sendo mais grave para quem menos pode. Sempre os mais vulneráveis são os mais afetados. E esse tipo de preocupação, eu acho que é uma preocupação que nós, como representantes do judiciário, como alguém que pode fazer algo, né, ajudar a implementar constitucionalmente esse algo, essa proteção, a gente não pode deixar de fazê-lo. Né? Não podemos nos furtar dessa corresponsabilidade, né, tanto dos órgãos como em relação a todos os cidadãos. Eu acho que era isso aí, Leonel, a minha mensagem final. Então tá, não, perfeito, Hilbert. Então, assim, ó, em nome do Centro de Estudos, do nosso coordenador geral, o desembargador Rogério Gesta Leal, em nome da área do direito público, da qual eu sou coordenador adjunto, te agradecer pela disponibilidade, pela atenção, né, de selecionar essas questões aqui tão relevantes para nós continuarmos discutindo esses problemas de jurisdição e pandemia. Então, te agradecer, muito obrigado, agradeço àqueles que estão acompanhando, também agradeço aos servidores que tão gentilmente têm prestado esse serviço e que nos possibilita, né, ter este alcance e fazer estas atividades, tá bom? Muito obrigado, então, Will. Eu que agradeço, Leonel, fico muito feliz com o convite, foi um privilégio, agradeço imensamente essa oportunidade de poder aqui dialogar, expor um pouquinho do meu pensar, poder comentar das minhas decisões, desejando desde já uma excelente continuação de estudos aqui, novas entrevistas, com uma boa possibilidade de diálogo, sempre auxiliando a todos nós, juízes e jurisdicionados nessa nossa árdua tarefa. Muito obrigado de novo pelo convite, Leonel. Agradeço também para o Rogério, tenda o meu agradecimento a ele, por gentileza, todos os demais funcionários e a todos os ouvintes. Tá? Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Valeu, grande abraço. Grande abraço.